A dialética do esclarecimento de Adorno e Horkheimer tenta responder à pergunta central do porquê de a razão da humanidade, em vez de ser a de nos tornarmos mais livres através do progresso, parece ser a de nós caminharmos de novo na direção da barbárie total. Isto foi escrito na década de 60. Eles fazem previsões que são muito interessantes e parece que nós estamos a repetir alguns destes padrões na sociedade até aos dias de hoje, mas é um livro denso, é um livro que requer muita atenção, apesar de ser curto, cerca de 200 páginas. Porquê? Para os autores, o problema ele não está na ciência ou na tecnologia, mas numa razão que perdeu toda a sua capacidade crítica e ela apenas serve para manter os sistemas de dominação modernos. Então há que haver uma dialética do esclarecimento. O esclarecimento tem que tomar consciência de si mesmo para que nós possamos dar um passo em frente e para que haja realmente um avanço humano e não apenas mais um avanço científico ou um avanço que fique dentro da unidade racional do sistema. Eles começam por criticar autores como o Karl Jaspers e também o Ortega y Gasset. Eu li este livro do Ortega y Gasset sobre o que é a filosofia, um autor que escreve muito bem, muito li também em círculos conservadores. E o Karl Jaspers, eles começam por fazer uma crítica a estes autores, porque eles dizem que não basta criticar a decadência cultural. E estes são autores que têm uma tendência a fazer essa crítica da decadência cultural. O que é preciso, como eu disse há pouco, é que o esclarecimento tome consciência de si mesmo e reconheça as suas contradições e os seus efeitos destrutivos. Porque sempre que há um esclarecimento, diz Adorno e Horkheimer, como houve, por exemplo, no período em que saímos dos mitos antigos da Grécia e entramos no cristianismo e nestas novas religiões, e como houve no iluminismo, este novo esclarecimento, este momento de esclarecimento, é uma faca de dois gumes. Há um novo esclarecimento, mas há também uma série de contradições e essas contradições precisam de ser quebradas para que haja um novo esclarecimento. E é acerca disto que eles estão a falar. E essa é a dialética do esclarecimento, como diz a capa do livro. São essas tensões. Então, primeiro eles explicam o que é o esclarecimento. Eles dão duas teses. Eles dizem que os mitos nas sociedades, nas civilizações antigas, já continham um elemento de esclarecimento, porque eles procuravam, através do mito, explicar o mundo. E, a segunda tese, o esclarecimento pode regressar ao mito, quando ele deixa de pensar criticamente. E depois eles explicam, e eu vou explicar mais tarde o que é isto do regressar ao mito. E depois eles vão usar o segundo capítulo, a Odisseia, o Odisseu, para explicar um pouco estas ideias sobre o mito, sobre o regressar ao mito. Um exemplo que eles dão muito interessante é, por exemplo, nos mitos haviam sacrifícios. Nós sacrificávamos crianças, filhos, humanos, animais. Depois, com o novo esclarecimento que veio, por exemplo, com a cristandade, o sacrifício ele fica apenas no altar. Ele já não é mais feito, porque o sacrifício foi feito por Jesus Cristo. Então o sacrifício, apesar de ele continuar ali, ele está apenas no altar. A gente não precisa mais fazer sacrifício. Eles dão um exemplo. Isto é um esclarecimento muito importante. Mas depois eles vão dar os exemplos de quais é que são os mitos nos dias de hoje em que nós ainda acreditamos e que não deixamos no altar. E eles criticam, obviamente, o capitalismo, as formas de dominação do pensamento recorrente. Vão criticar a indústria cultural. Eles odeiam a indústria cultural. E depois, no último capítulo, o antissemitismo, em que os judeus são usados como bode expiatório nesta nova sociedade e que estas tendências são preocupantes e sinalizam uma civilização que está a cair para o abismo. E nós vemos isso nos dias de hoje. O antissemitismo está, sem dúvida, a crescer de forma exponencial. Então, de forma bem simplificada, é disto que eles falam no livro, nestas três partes. O Adorno e o Horkheimer começam por dizer, no primeiro capítulo, que em vez de entrarmos em um novo estado humano, nós já estamos a afundar para uma nova espécie de barbárie. Não há mais nenhuma expressão que não tenda a concordar com as direções dominantes do pensamento. Então, nós, neste momento, na sociedade, estamos defrontando com a autodestruição do esclarecimento. Que a liberdade da sociedade, ela é inseparável deste pensamento esclarecedor. O esclarecimento é extremamente importante para que a sociedade humana consiga avançar. Eles dizem que um dos problemas principais para o novo esclarecimento é o pensamento cegamente pragmatizado. Ele não tem mais um caráter de superação como teve, por exemplo, no iluminismo. Hoje em dia não tem mais. Porquê? As massas educadas tecnologicamente deixam-se dominar pelo fascínio de um despotismo qualquer. A sua afinidade autodestrutiva com a paranoia racista, todo esse absurdo incompreendido manifesta a fraqueza do poder de compreensão do pensamento teórico atual. O indivíduo vê-se completamente anulado em face aos poderes económicos, desaparecendo diante do aparelho a que serve. O indivíduo se vê ao mesmo tempo melhor do que nunca provido por ele. Então é por isso que é uma dialética, porque existem estas duas tensões. Por um lado, o sistema, o capitalismo, oferece-nos tudo, mas por outro, nós estamos presos assim como as pessoas estavam presas nos mitos. E aí eles vão desenvolver isto um pouco mais à frente, um pouco melhor. De acordo com Adorno e Horkheimer, a lógica formal, e aí eles começam a falar do Francis Bacon, do iluminismo, a lógica formal, que é a lógica usada, por exemplo, hoje em dia pela filosofia analítica
assim, uma lógica avançadíssima, a lógica moderna, por exemplo, é um exemplo disso. Ela torna-se a forma de organizar e de calcular toda a realidade. Então, na filosofia, nós fomos para esta lógica completamente formalizada e as pessoas já nem observam a realidade, principalmente nos países anglo-saxões. Na Inglaterra, nos Estados Unidos, o pensamento científico também não nos permite calcular a realidade daquilo que é humano. Como eles dizem aqui, o número torna-se o cânon do esclarecimento. Na sociedade burguesa, tudo é medido pelo mesmo critério. E para o esclarecimento, aquilo que não pode ser reduzido a números, ou uma única medida, vai acabar por ser visto como uma ilusão, como algo irracional. Porque aquilo que é humano, como a felicidade, o amor, não cabe numa unidade de medida. Então é visto como algo ilusório, irracional. Então a gente nem pode pensar nesse tipo de coisa, nem desse tipo de jeito, e por causa disso nós não conseguimos um novo esclarecimento. Então o mesmo esclarecimento que destrói os deuses antigos e as suas qualidades, ou seja, o homem deixou de depender dos deuses, passou a colocar a sua confiança na razão, no poder de dominar a natureza, assim a separação entre Deus e o homem, como nós vimos e vemos, tornando-se cada vez maior, nós estamos a virar novos deuses, sob certo aspecto, e há uma capacidade humana de exercer soberania e controle sobre a existência. E eles dizem, o preço que os homens pagam pelo aumento do seu poder é a alienação daquilo sobre o que exercem o poder. E esta frase, ela resume a crítica do Adorno e do Horkheimer ao mito do progresso e do esclarecimento, porque enquanto mais o homem procura dominar a natureza, mais ele se afasta dela e da compreensão da sua própria condição humana. Depois tem mais duas passagens onde eles falam sobre humana. Quando uma árvore é considerada não mais simplesmente como árvore, mas como testemunho de uma outra coisa, como sede de humana, a linguagem exprime a contradição de que uma coisa seria ao mesmo tempo ela mesma e outra coisa diferente dela, idêntica e não idêntica. Eu falei, este livro é denso, mas se a gente lê com calma, é fácil de destrinchar o que eles estão a tentar dizer. O que é que eles estão aqui a dizer nesta passagem? A árvore não é apenas uma árvore. Ela antigamente representava uma força invisível, ou seja, uma mana. E a natureza, ela estava, viva, entre aspas. Os rios, as árvores, as montanhas, tudo tinha um poder próprio. O homem relacionava-se com a natureza através dos mitos, da criação dos mitos. Depois vem o esclarecimento. A ciência vai eliminar a humana. A árvore não é mais uma coisa sagrada. Ela é apenas um objeto que pode ser medido, cortado, que pode ser explorado. Então, aqui parece que há uma libertação. Há um esclarecimento. Há, sem dúvida, uma libertação. Mas o Adorno faz a pergunta, será que a lógica realmente mudou? O Adorno e o Horkheimer chegam à resposta de que não. A lógica não mudou. Depois eles falam de uma passagem do caos para a civilização. E o caos significa o mundo dominado pelas forças naturais. Porque na sociedade primitiva, a tempestade manda, os deuses mandam, Zeus manda e a natureza domina os homens. E na civilização, isto muda. A natureza não manda mais diretamente. Agora quem manda é a consciência humana através da ciência, da técnica, através do Estado, através das instituições. Mas o Horkheimer e o Adorno dizem que a lógica continua a ser exatamente a mesma, como eu disse há pouco. Porque só muda quem exerce o poder e não a forma do poder. E então eles dizem, nada modificou no princípio da igualdade. Porque o que é o princípio da igualdade? Igualdade não é igualdade política ou igualdade de direitos ou direitos humanos, justiça social. Eles estão a falar de uma igualdade diferente, que é tornar tudo como uma espécie de tábua rasa. Tudo é equivalente, tudo é igual. Ou seja, tudo é tratado da mesma forma. Uma árvore, uma pedra, um homem, um animal, tudo é um objeto. Tudo é um objeto a ser classificado, tudo é um objeto a ser calculado e a ser dominado. E é desta igualdade que eles estão a falar. Antigamente os fetiches, eles estavam sobre a lei da igualdade. Eles dizem, antes os fetiches estavam sobre a lei da igualdade. Agora a própria igualdade torna-se o fetiche. Porquê? Tudo estava dominado sobre o mito, os deuses. No mundo mítico existiam estes fetiches, que são a humana, os ídolos, os objetos sagrados, etc. Os deuses. Mas tudo obedece a esta lei comum dos deuses. Ou seja, todos os objetos tinham um poder que dominava os homens. Mas agora a própria igualdade é o fetiche. E esta é uma das questões mais brilhantes no primeiro capítulo. Se no passado as pessoas adoravam um deus, um ídolo ou um objeto sagrado, agora nós adoramos outra coisa. Nós adoramos a própria ideia de que tudo tem que ser tratado igualmente. Tudo tem que entrar na mesma lógica, no mesmo raciocínio. Ou seja, na eficiência, no cálculo, na produtividade, no mercado, na estatística, no dinheiro. A igualdade abstrata é um ídolo, igual, idêntico aos deuses. A igualdade abstrata é o novo fetiche. Em vez da gente adorar Zeus, nós adoramos o número, nós adoramos a equivalência, nós adoramos o mercado. Depois tem esta frase do Schelling. É onde está a arte que a ciência deve ainda chegar. O Adorno e o Horkheimer vão criticar a separação entre a ciência e a arte, porque são áreas diferentes do conhecimento, mas não deveriam ser completamente, absolutamente separadas. Porque a ciência reduz-se ao cálculo e à técnica e a arte reduz-se à reprodução estética. E como nenhuma das duas isoladamente consegue compreender a realidade, nós vamos tender para a destruição da verdade. E é aí que entra mais uma vez a frase do Schelling de que é onde está a arte que a ciência deve ainda chegar. Porque há uma certa arte no pensar, principalmente no pensar filosófico, que nos permite atingir às vezes o futuro, ver aquilo que está para
além, nos permite ter um esclarecimento. Ou seja, a arte ela captura dimensões da realidade que a ciência, quando ela é reduzida apenas ao cálculo e ao método, ou seja, não é que a ciência não consiga, mas é quando ela é apenas reduzida ao cálculo e ao método, não consegue alcançar. Então, a próxima verdade, o próximo esclarecimento, virá de uma aproximação destes dois campos, destas duas formas de conhecimento. E a gente não pode continuar com esta separação absoluta. Depois, mais à frente, eles mencionam o common sense reacionário. Eles falam em concessão ao common sense reacionário, que ele critica a ideia de que a necessidade económica seja algo eterno e inevitável. E até uma boa parte da crítica ao capitalismo, ou seja, o socialismo, aceita essa visão. Trata a economia, trata a produção, o trabalho, como se fossem leis naturais que apenas precisam de ser melhor administradas. Então, a própria crítica ao sistema, ao capitalismo, trata o próprio capitalismo como se fosse algo infinito e inevitável, que faz parte da natureza. Então, nós perdemos completamente a capacidade de criar um novo esclarecimento porque nós não conseguimos nem criticar o próprio sistema. Tudo o que vem como crítica acaba sendo uma concessão ao pensamento dominante, porque todos nós aceitamos tudo o que já está a acontecer como inevitável. A lógica, como eles chamam lógica da sociedade burguesa. Em vez de tentar questionar a própria relação entre necessidades, entre a liberdade, o próprio socialismo só administra estas necessidades. O próprio pensamento crítico é limitativo, é o que eles dizem. E aí eles fazem uma crítica muito interessante acerca de que, ao aceitarmos esta lógica, a liberdade ela vai continuar subordinada à necessidade. Ou seja, em vez de superar a forma de dominação, nós vamos apenas reproduzir a dominação. Porque uma verdadeira emancipação, de acordo com Adorno e com Horkheimer, ela exige o contrário, ela exige colocar em causa aquilo que o senso comum considera como natural e como inevitável e como eterno. Depois, eles entram num capítulo sobre Ulisses, sobre o mito, sobre o esclarecimento. E eles procuram dizer que o mito e o esclarecimento, eles não são opostos absolutos. E eles têm algo em comum. E os dois estão ligados à dominação da natureza e dos próprios homens. E é por isso que eles afirmam que a epopeia e o mito têm o mesmo princípio arcaico do sangue e do sacrifício. E, de acordo com eles, esse princípio não desapareceu na modernidade. E ele continua presente, mas tem novas formas. E o fascismo, ele recorre aos mesmos mecanismos do mito. Ele cria símbolos, ele cria inimigos, ele cria rituais e narrativas, tudo para justificar a dominação. E é por isso que eles chamam o fascismo de o mal último, porque ele vai ajudar o próprio sistema que já está em dominação a se autoperpetuar. E eles também afirmam que Nietzsche foi um dos poucos filósofos que compreendeu esta relação contraditória entre o esclarecimento e a dominação. Porque o Nietzsche percebeu que o esclarecimento pode libertar os homens, mas também se pode tornar um instrumento de poder. Então eles dizem, citam Nietzsche. Primeiro eles dizem, Nietzsche conhecia com poucos, desde Hegel, a dialética do esclarecimento. Foi ele que formulou sua relação contraditória com a dominação. Entre aspas, é preciso levar o esclarecimento ao povo para que os padres se tornem todos padres cheios de má consciência. É preciso fazer a mesma coisa com o Estado. Porquê? De acordo com eles, é preciso fazer com que as pessoas tomem conhecimento de que todo o procedimento é uma mentira deliberada. E só assim é que há um esclarecimento e um avanço. Então, a partir do momento que as crenças, por exemplo, dos padres ou dos governantes não são tidas como verdades absolutas, não são tidas como naturais, como inevitáveis, é possível derrubá-las e criar algo novo. Então, o papel do esclarecimento é de derrubar as formas de dominação. Esse é o papel principal. E a questão é, existe esclarecimento hoje em dia? Eles dizem que não existe. Então, por exemplo, eles falam do Ulisses. O Ulisses é o exemplo derradeiro desta ideia de sacrifício. Ele sobrevive porque ele sabe sacrificar. Quando ele manda os marinheiros taparem os ouvidos e pede para ser amarrado ao mastro para ouvir o canto das sereias, é exatamente isso que ele faz. Ele renuncia o desejo imediato para salvar a sua própria vida. Então, o eu nasce através do autocontrole, do sacrifício. Mas qual é que é a crítica deles, da Adorno e do Horkheimer? O problema é que este sacrifício nunca termina. A sociedade moderna continua também a pedir sacrifícios, só que os nomes são completamente diferentes. Então, nós hoje sacrificamos tempo, liberdade, criatividade, etc. Tudo em nome da produtividade, tudo em nome de uma carreira, tudo em nome de crescimento económico. Então o ritual ele continua, o ritual do sacrifício. Agora nós temos uma substituição do sacrifício tradicional pela racionalidade que é autoconservadora. Ou seja, nós não deixamos o pensamento dos mitos, o pensamento mágico. Nós temos exatamente o mesmo tipo de lógica. Se antigamente se dizia, eu vou oferecer um animal aos deuses, eu vou fazer um sacrifício perante Zeus, para ter proteção de Zeus. Hoje nós vamos dizer, eu vou abdicar da minha liberdade para obter comida, um salário, segurança. Continua a existir uma troca, de acordo com eles. Ou seja, nós negamos a nossa própria natureza e ao fazermos isto, estamos a ser irracionais. Semelhante ao que os gregos faziam com os mitos. Ou seja, o esclarecimento queria libertar-nos da natureza, mas ele obrigou-nos a negar a nossa própria natureza. E é nesse ponto de esclarecimento em que nós estamos e que precisamos ultrapassar. Nós negamos os nossos instintos, as emoções, os limites e criamos uma sociedade extremamente racional que produz novas irracionalidades. E eles dizem, é aí que nasce o fascismo. Pois, um pouco mais à frente, eles falam da dialética da eloquência. A dialética da eloquência. Ainda no capítulo sobre Ulisses. Porque eles mostram que a linguagem tem uma natureza
que é contraditória. E então a dialética da eloquência é o quê? A eloquência que Ulisses usa para persuadir, mentir, manipular os outros, ela também pode ser usada para revelar a verdade, para persuadir através da razão, por exemplo. Mas ela é muitas vezes usada para manipular e para fazer todo tipo de coisa ruim. Então na eloquência nós vemos esta dialética, estas duas tensões. E com o esclarecimento é exatamente a mesma coisa. Ou seja, a mesma linguagem que nos pode aproximar da verdade pode afastar-nos dela. E neste momento nós não estamos a usar a dialética do esclarecimento devidamente. Essa é toda a crítica do livro. Depois eles entram na parte que eu acho que é mais interessante, quando eles começam a citar Kant. Isto já aqui é meio do livro, no capítulo 2, sobre Juliette e o esclarecimento e moral, onde eles dizem, nas palavras de Kant, o esclarecimento é a saída do homem da sua minoridade. A razão tem por único objeto o entendimento. E para eles o problema é a forma como Kant vê isto. Porque segundo o Kant, a razão tem que unir todos os conhecimentos num único sistema coerente. Tudo tem que estar organizado, ligado e obedecer a princípios que são princípios gerais. Então Kant vai dizer, a razão tem por único objeto o entendimento. O pensamento é a produção de uma ordem científica unitária. Esta parte eu acho que é a parte mais chave, mais importante do livro inteiro. Para o Kant pensar e organizar a realidade num sistema lógico, numa ordem unitária científica. Uma ordem científica unitária, como ele diz. O que é que o Adorno e o Horkheimer querem criticar aqui? Eles vão dizer que quando tudo precisa caber dentro de um sistema formal, o pensamento deixa de procurar a verdade e ele tenta só encaixar os fatos, tudo dentro das categorias que já são existentes. Os fatos têm que caber dentro do sistema unitário científico. E é por isso que eles escrevem: um pensamento que não se orienta para o sistema é sem direção ou é considerado um pensamento autoritário. Qualquer outro pensamento sem um discernimento da razão, no sentido rigoroso daquilo que eles chamam de esclarecimento, é um desvario, uma mentira, pode ser considerado uma loucura. Então, o que é que o Kant está a dizer? O Kant, pelo esquematismo, por esta ideia de uma ordem científica unitária, esta formalização, racionalização, pelo esquematismo, o Kant está a produzir essa unidade como tarefa consciente da ciência. Essa é a tarefa da ciência. Essa concordância da natureza, como diz o Adorno e o Horkheimer, com o nosso poder de conhecer, é pressuposta pelo juízo. Então, a ciência deixa de descobrir algo novo na questão do esclarecimento. Não é que esteja algo, ou exista algo de errado com a ciência como um todo, não é isso que eles estão a dizer. Mas a única coisa que ela vai fazer é produzir algo, um pensamento, uma ideia formal que vai pertencer a esta ordem unitária da ciência. E qualquer coisa que esteja fora dela, mas que seja um avanço na questão humana, na questão da humanidade, vai ser tida como louca, porque ela não pertence a esta ordem unitária. Então, qualquer pensamento fora da caixa é um pensamento autoritário, louco, etc. Ou seja, de forma muito simples, ou o pensamento entra no sistema ou ele é considerado irracional. A razão é apenas um sistema formal e ela não tem nenhuma finalidade humana. Não existe uma finalidade humana para a razão. Então, se nós formos falar em justiça, felicidade, liberdade, não igualdade, no sentido de sermos todos iguais perante a unidade científica unitária, mas sermos livres. Tudo isto não faz parte da finalidade humana, porque não faz parte do sistema formal, sistema lógico, sistema de raciocínio que condiz, mais uma vez, esta unidade, esta ordem científica unitária. Qualquer coisa que não pareça um objetivo da razão, da lógica, parece uma coisa irracional. Mas não é que produzir uma unidade seja errado. Esse é o objetivo da ciência. Mas eles querem produzir algo diferente. Eles querem produzir um esclarecimento novo. E aí, é por isso que é uma dialética. Há que jogar com todas estas tensões e contradições. Porque eles sabem que, ao mesmo tempo, este mesmo sistema nos dá uma série de confortos e de bens. Então torna-se quase impossível criar um esclarecimento dentro dele. Um novo esclarecimento. Porque a razão deixa de adaptar-se ao objeto. E é o objeto que passa a ser forçado a adaptar-se ao sistema criado pela razão. Este é tipo o núcleo, o âmago da questão do livro inteiro. A razão não se vai adaptar ao objeto que está a ser questionado. O objeto vai ser forçado a se adaptar ao próprio sistema criado pela razão. Este é o ponto mais profundo para mim no livro inteiro. A ideia de que o esclarecimento transforma a razão inteira num mecanismo de classificação e controle. Este novo esclarecimento veio do iluminismo e tudo mais. Mas em vez de ouvirmos a realidade, ele vai obrigar a realidade a encaixar-se nas suas categorias lógicas, formais. E a crítica inteira é essa, ao esclarecimento moderno. Depois nós entramos na segunda metade do livro e entramos no capítulo sobre a indústria cultural. A segunda metade do livro é mais fácil de entender, ela é bem simples. E há uma crítica muito forte ao cinema, à rádio. Eles dizem, o cinema e a rádio não precisam mais se apresentar como arte, não passam de um negócio. Eles a utilizam como uma ideologia destinada a legitimar o lixo que propositalmente produzem. Eles têm um desprezo profundo pela indústria da arte.
toda a indústria cultural, como eles dizem, assim, jazz, cinema, rádio, qualquer coisa produzida, principalmente pelos Estados Unidos, que advém do capitalismo, eles veem como um grande retrocesso artístico. Uma das coisas que eu achei mais interessantes, eles dizem, a indústria cultural revela-se justamente como a meta do liberalismo. É a meta do liberalismo. Eles fazem até uma crítica dizendo que na Alemanha houve um período de incapacidade de se submeter ao controle deste novo tipo de arte que veio ali dos Estados Unidos. Então a arte na Alemanha e em alguns outros países na Europa, por conta do absolutismo, da monarquia, dos reis e tudo mais, teve uma dificuldade em se adaptar a esta nova arte vinda ali nos anos 20 e tudo mais, anos 30, 40, ali dos Estados Unidos. E era vista como retrógrada. Mas eles dizem, não. Retrógrada é a arte americana capitalista. Essa resistência é um sinal de que a arte ainda estava viva em alguns lugares na Europa. Estas pessoas ligadas à arte, que financiavam a arte, davam liberdade aos artistas. Os artistas não estavam sujeitos a uma lógica de mercado. Então, não tinham que criar mercadorias. Tinham que criar o quê? Arte. E eles eram julgados por um outro tipo de lente que não é a de produtividade capitalista. Então, de acordo com eles, a arte na Europa durou um pouquinho mais, como alta cultura, digamos. Mas eles são grandes críticos da arte. Eles, assim, eu acho que qualquer coisa criada hoje em dia, que não seja música clássica, acho que eles não iam gostar de nada. Literatura. Outra crítica que eles fazem à indústria cultural, esta eu achei muito boa. Até hoje ela é perpetuada. Hoje chamam os chefes de governo pelo primeiro nome e estão submetidos em cada um de seus impulsos artísticos ao juízo de seus patrões e letrados. Qual é o melhor exemplo disto? Vejam como nos Oscars, por exemplo, toda a academia de Hollywood, todos os artistas lá, durante décadas, cada vez que recebiam um prémio, agradeciam aos produtores e eram forçados, havia uma coerção para eles agradecerem ao Weinstein, por exemplo. Quem era o Weinstein? Era uma pessoa que doava centenas de milhões de dólares para a fundação dos Clintons. Então eles estão ali naquele meio basicamente a dizer o que eles explanam aqui no livro muito bem, de que submetidos ao juízo de seus patrões e letrados, chamam os chefes de governo pelo primeiro nome. Nós vimos isto até nos dias de hoje, onde o Obama, por exemplo, fazia eventos enquanto matava centenas de milhares de pessoas inocentes, com drones, expandindo a guerra no Médio Oriente, e os artistas ali, como se ele fosse o amiguinho deles. Então toda a indústria cultural vendeu-se completamente. Aí eles estão 100% certos. Venderam-se à elite, estão todos à venda, e aos seus patrões e letrados. Weinstein é um excelente exemplo dessa crítica. Eles são 100% certos. E depois eles dizem, assim como os dominados sempre levaram mais a sério que os dominadores a moral que deles recebem, hoje as massas sucumbem mais facilmente ao mito do sucesso do que os bem-sucedidos. Insistem na ideologia que as escraviza. Então fazem esta crítica de que há um pensamento de síndrome de Estocolmo por parte das massas, inclusive ao consumir este tipo de arte. Estão a internalizar o pensamento dominante ao consumir a arte das pessoas que se submetem aos seus patrões letrados e chamam a quem já domina a sociedade pelo primeiro nome. Aí é uma crítica muito interessante, porque isto foi feito nos anos 60, mais uma vez, mas que é 100% verdadeira até nos dias de hoje. E nós vimos isto naquilo que é o ápice da cultura, da indústria cultural. Os Oscars. Estes prémios de Emmys e tudo mais, eu sempre os vi como uma grande palhaçada. Um bando de gente cínica, que não quer saber de absolutamente nada a não ser de si mesmos. Eles demonstram que isso é mais pura verdade. Outra coisa interessante é acerca da forma como as pessoas absorvem o pensamento dominante. Eu comprei este livro do Olaudah Equiano, que era um escravo que se tornou um dos principais nomes do abolicionismo, mas antes, síndrome de Estocolmo, ele interiorizou o pensamento dominante e ele achava que a escravatura fazia sentido. E muitos escravos pensavam assim. Porquê? Eles eram forçados a adotar o pensamento dominante e a viverem sabendo que é errado no seu subconsciente, experienciando todo o trauma, saberem que a única forma de se emanciparem era jogando as regras do jogo que os oprimia e vencerem essas mesmas regras de um jogo que eles sabem que é profundamente errado. E este é um livro que eu vou ler agora e que parece muito interessante porque ele foi um dos motivos principais para todo o movimento abolicionista vindo da Inglaterra. Uma pessoa que veio da África, foi para os Estados Unidos, conseguiu ser livre e depois virou um intelectual, um escritor e um dos principais seres humanos na questão do abolicionismo. Isto é um grande exemplo daquilo que eles falam quando eles falam em esclarecimento. O abolicionismo é um grande esclarecimento. Ele cabe dentro de uma lógica formal? Naquela época dá para ver que não. No capítulo final eles falam sobre o antissemitismo. Muito resumidamente, o antissemitismo é o bode expiatório desta sociedade que tende para o fascismo. Quando ela está em decadência, o bode expiatório é o mesmo de sempre. São os judeus. Os nazis fizeram isso, os fascistas fizeram isso. Hoje em dia nós vemos uma subida drástica na questão do antissemitismo por conta de Israel, mas nós já vimos aqui com Adorno e com Horkheimer, eles deixam isso bem claro. Quando estamos a descer para um mundo ainda mais caótico, o antissemitismo começa a surgir como se fosse uma solução para as coisas. Porque as pessoas que estão sobre este pensamento dominante, que sofrem o síndrome de Estocolmo, vão preferir culpar os judeus, pôr neles toda a sua raiva, todos os seus problemas, ao invés de procurarem um novo esclarecimento. Então é disto que o livro se trata. Eu achei interessante, é denso, a primeira metade é bem complicada. O Adorno Horkheimer tem um arcabouço intelectual, cultural enorme, gigantesco. É preciso fazer uma leitura lenta. Apesar de ser um livro de 200 páginas, ele, para mim, pelo menos, foi tão difícil, ou durou tanto tempo quanto um de 500 ou 600. Muito obrigado, espero que gostem do próximo vídeo.